O termo serial killer começou a ser usado na década de 70 por Robert K. Hessler, um agente do FBI. Até então, o termo usado era stranger killer. Acreditava-se que o assassino não conhecia suas vítimas, por isso este nome. Hessler observou que em alguns casos, o assassino tinha algum tipo de contato com a vítima. Não há uma resposta exata, e nem a ciência conseguiu definir o que faz uma pessoa matar deste modo. No entanto, há vários estudos sobre isso. Uma pesquisa, feita por psiquiatras norte-americanos em 1984, diz que na maioria dos casos, os serial killers têm uma doença que psiquiatria chama de DPA, distúrbio da personalidade antissocial. A pesquisa apontou que 2,5% da população sofre deste distúrbio, homens, em uma proporção 8 vezes maior que mulheres. A maior parte destes 2,5% tem o desvio psicológico, no estágio mais baixo, onde são exemplos pessoas que judiam de animais de estimação, chefes que humilham seus subordinados, pessoas que depredam bens públicos, etc. No entanto, alguns fatores fazem com que o distúrbio chegue no estágio mais avançado, o que, segundo psiquiatras, é o que pode levar uma pessoa a se tornar um serial killer. Esses fatores podem ser uma família mal estruturada, traumas de infância como estupros ou mortes de entes queridos, pais ausentes ou alcoólatras, dificuldades financeiras, etc. Outra pergunta que se tenta responder é a causa do DPA. Vários cientistas divergem sobre este assunto. Alguns afirmam que há uma má formação do cérebro, na parte responsável pelos distúrbios da personalidade, e outros acham que é genético. Na verdade, ainda não há uma certeza sobre o que causa o DPA, e também não há cura. Na maior parte dos casos, um serial killer tem algumas características comuns, parecem ser pessoas normais na sociedade, escolhem suas vítimas de acordo com algo em comum entre elas, que pode ser idade, religião, cor da pele, etnia, etc. Geralmente não usam armas de fogo, a morte quase sempre é preparada para o serial killer, é como se fosse um culto. Matam seguindo mais ou menos o mesmo espaço de tempo entre uma vítima e outra. Alguns dos criminosos, após terem seus atos descobertos, transformaram-se em serial killers famosos no mundo, como é o caso de Charles Manson, líder de uma seita que matou diversas pessoas no fim da década de 60. Jack o Estripador também se tornou um serial killer, conhecido por atacar prostitutas em Londres, por volta de 1890. A marca de seus ataques era um corte na garganta das vítimas. No Brasil, o bandido da luz vermelha, que cometeu diversos crimes em São Paulo na década de 1960, é um dos casos mais famosos de serial killer no país. Outro caso conhecido é o maníaco do parque, que estuprou e matou 6 mulheres em São Paulo em 1998. Também durante a década de 90, o maníaco da bicicleta foi condenado pelo estupro e morte de pelo menos 10 crianças.